Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. E o texto para a sua devocional hoje se encontra em Mateus capítulo 6, verso 10. Com certeza você já ouviu a expressão uma história de pescador. Todos nós já ouvimos e muitos sabem de cor a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou sobre essa oração, respondendo então um pedido dos seus discípulos, para que pudesse os ensinar a orar. O Senhor não estava dando a eles algo para ser repetido ou para ficar falando indevidamente. Não, de maneira nenhuma. Mas na verdade, o Senhor estava estabelecendo alguns princípios para que pudessem reger as nossas orações. Eu preciso orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Pensando nisso, algumas perguntas imediatamente vêm à tona. E se eu vou orar por alguma coisa, eu preciso reconhecer qual é a vontade de Deus nisso tudo. E eu pergunto para você, você já sabe qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que pratiquemos o bem. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 15, vai dizer: pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Deus espera que todo crente faça o bem. Grava isso no seu coração. Ele espera que possamos repartir tudo aquilo que Ele tem nos dado, sendo então nós pessoas generosas. Devemos ser ricos em boas obras e não devemos, minha gente, guarda isso, não devemos nos omitir em relação às necessidades das outras pessoas. Em segundo lugar, a vontade de Deus para nós é que possamos dar graças. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. A gratidão é o sentimento experimentado por uma pessoa em relação a outra que concedeu a ela algum favor, algum auxílio, um benefício, seja qual for. Gratidão, agradecimento e reconhecimento, isso é gratidão. Quando eu expresso gratidão, eu estou debaixo de um estado de graça. Eu entendo a graça de Deus. Ou seja, só exerce gratidão quem entendeu a graça. Gratidão é importantíssimo na vida do cristão. A gratidão é tão importante, minha gente, mas tão importante, que ela é a porta de entrada para a adoração, como diz lá no Salmo 100, verso 4. E também honra a Deus, como diz também lá no Salmo 50, no verso 23. Nós não podemos esquecer de dar graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é que sejamos santificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, vai dizer que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A palavra santo significa separado. Santo não é alguém especial que está acima de outra pessoa, e sim é alguém separado por Deus para se tornar sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É como diz em 1 Pedro capítulo 2, lá no verso 9. Assim sendo, minha gente, a santidade deve caracterizar o povo de Deus. De uma maneira bem simplificada, ser santo é ser como Jesus. Em quarto lugar, olha que maravilha, gente. A vontade de Deus é que recebamos a vida eterna. Em João capítulo 6, verso 40, vai dizer: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no terceiro dia, Jesus vai dizer. Jesus, ele declarou a razão dele ter vindo ao mundo. Foi para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus e assim o recebam e receba a vida eterna. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando escreveu a Timóteo, também declarou a mesma coisa, gente. Ele vai declarar que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ei, eu quero que você faça aqui uma retrospectiva rápida. Lembre-se como nós começamos.
Nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. Devemos orar para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Por isso, devemos orar, praticar a vontade de Deus. Deus deseja que pratiquemos o bem, que sejamos gratos, que andemos em santidade e que também, guarda isso, hein? E que também nós que somos salvos, oremos para que as pessoas também alcancem salvação. Só segue a Jesus quem verdadeiramente crê nele. Fé bíblica implica em seguir, em confiar e em obedecer. Vale a pena seguir a Jesus, minha gente. Guarda isso no seu coração. Vale a pena seguir a Jesus e fazer a sua vontade. A perseguição não parou, a igreja